Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Cláudia Beck e eu vou lecionar para vocês agora o conteúdo atinente ao direito constitucional voltado para aquelas pessoas que pretendem realizar concursos públicos, tá certo? Aqui na Cultive eu já tenho um curso de direito constitucional voltado para formandos ou formados em direito que querem prestar a prova do exame da OAB. Agora então a gente vai direcionar essa mesma matéria, esse mesmo estudo, mas para aqueles que querem fazer concurso público. Portanto, aqui o nosso conteúdo ele vai ser um pouco mais simplificado, vamos dizer assim, porque ele visa atender tanto pessoas que cursam, a faculdade de Direito, quanto pessoas que não cursam a faculdade de Direito, mas ainda assim almejam participar de um concurso público, no qual no qual é cobrada a disciplina de Direito Constitucional. Então, como que eu elaborei esse curso para vocês? Bom, eu olhei diversos editais de diversos tipos de concursos públicos, certo? E tomei ali, pelos pontos do edital, aqueles pontos que mais são cobrados, aqueles pontos que são recorrentes na maioria dos concursos que cobram a disciplina de Direito Constitucional. E a partir daí, eu elaborei uma sequência de aulas, que são aulas, portanto, como eu disse, mais simplificadas, mais ágeis, que têm o objetivo de auxiliar vocês a conhecer e a entender o direito constitucional para ter um sucesso nas tentativas aí de melhores notas nas provas de concursos públicos. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, nós vamos falar do que viemos falar aqui. Bom, eu vim falar de Constituição, direito constitucional. Por que cai essa disciplina em concursos públicos? Bom, eu posso dizer para você que não cursou a faculdade de Direito, que Direito Constitucional é a disciplina mais importante do curso. Ah, mas você só está falando isso porque você é professora de Direito Constitucional. Não, eu estou falando isso porque o Direito Constitucional, ele estuda a norma que pauta todas as outras normas do nosso ordenamento jurídico, que pauta todas as normas deste país. Então, se você quer estudar direito civil, você precisa ter uma noção de direito constitucional, porque o direito civil tem origem, e as normas de direito civil se fundamentam nas normas da Constituição. Ah, mas eu não quero estudar civil, eu quero estudar penal. Ah, beleza. Então você tem que conhecer direito constitucional, porque o direito penal se relaciona com a Constituição, toma a sua fonte a Constituição. Ah, mas eu não quero nada disso, eu quero direito do trabalho. Certo, mas as garantias dos trabalhadores e também dos empregadores se encontram prioritariamente na Constituição. Então, os concursos públicos em geral, se você vai trabalhar com prestação de serviço público, se você vai trabalhar assessorando um determinado órgão público, seja do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, se você vai trabalhar em uma empresa que presta um serviço público, em um banco público, enfim, você vai precisar conhecer o direito constitucional, porque essa norma, que é a Constituição, que é estudada por essa disciplina, é a norma mais importante do país. Então, o que você espera minimamente de um servidor público ou de alguém que trabalha nesta linha, a partir depois de ter sido aprovado em um concurso público, é que na execução das suas funções, no seu cotidiano, conheça basicamente, conheça minimamente o direito constitucional, conheça a norma mais importante do seu país, que é a Constituição, tá certo? Então, o que a gente estuda em direito constitucional? A Constituição, que você já sabe que é a norma mais importante do país. Bom, mas por que essa norma é a norma mais importante do país? E aí eu convido você a dar uma olhadinha aqui no nosso slide, Bom, a Constituição, ela é a norma que organiza o Estado, que limita o poder do Estado e também define quais são os direitos prioritários, os direitos mais importantes dos indivíduos. Então, assim, como é que eu faço para saber? Montei o Estado, montei o Brasil, tá certo? Como é que vai se organizar o Brasil? Então, assim, ele vai ser governado por quem? Por um rei? Por um parlamento? Por um presidente da República? Isso vem definido na Constituição. De quanto em quanto tempo, então a gente decidiu que vai ser um presidente da República. De quanto em quanto tempo que vai ter eleições? Isso vem previsto na Constituição. Quais são os requisitos para que alguém possa participar de uma eleição? Isso está previsto na Constituição. Ah, mas não é sobre isso, professora, que não tem nada a ver com o meu concurso público isso. Ah, então vamos pensar outra coisa. Vamos pensar que você quer ser um servidor público. Então, o próprio regime do servidor público, quem que vai poder ser servidor público?
Se entra por concurso público ou não entra por concurso público? Como é que são pagos os vencimentos? Se tem direito à aposentadoria ou se não tem? Quais são os princípios que regem a atuação do servidor público? Aonde que está tudo isso? Está na Constituição Federal. Ah, mas eu nem quero você falar de questão de ser servidor público ou não, eu vou trabalhar num banco, etc. Bom, eu vou ter regime de CLT. E aonde que estão as regras atinentes aos direitos dos trabalhadores? E aonde é que estão as normas atinentes às questões de greve? E onde é que estão as normas atinentes ao atendimento mesmo, se a gente for falar em última análise, as relações de direito civil e, por exemplo, a boa-fé no atendimento dos consumidores desse banco? Tudo isso na Constituição. Então, quando nós vamos organizar um Estado, a gente vai limitar o poder estatal e garantir direitos aos indivíduos. O que há de principal sobre essa limitação e sobre esses direitos está previsto na Constituição. E é por isso que ela é a norma mais importante do país, tá certo? Então, Constituição, limitação de poder, mas também definição de um plano para a transformação social e a proteção de posições jurídicas fundamentais. Então, limitação do poder do Estado, também definição de direitos fundamentais. E se eu tivesse que dizer mais alguma coisa que tem que estar, ou que normalmente está prevista numa Constituição e que é muito relevante, é esse aparato, vamos dizer assim, do que é que se pretende para o futuro do país. Então, se vocês forem olhar a Constituição brasileira, lá nos seus primeiros artigos, já vai estar previsto, olha, o Brasil prevê, o Brasil quer a desigualdade das condições sociais, quer reduzir a desigualdade social, não quer desigualdade, quer reduzir a desigualdade. Ah, o Brasil quer que não haja nenhum tipo de discriminação em relação à raça, gênero, idade, enfim. Ah, o Brasil não quer... o Brasil quer ter relações harmônicas com outros países estrangeiros, ou principalmente os latino-americanos. Então, tudo isso que é o que nós queremos para o futuro do país, além da limitação do poder e dos direitos fundamentais, também está previsto na Constituição. Por isso ela é a norma mais importante do nosso ordenamento jurídico, certo? E aí, eu vou ter que entrar com vocês em um assunto um pouquinho mais pesado, tá certo? Que é a respeito do conceito de Constituição. A ideia do conceito de Constituição. O que é isso, né? Bom, vamos lá. Então, vocês sabem que existe a Constituição, que é a norma mais importante do ordenamento jurídico, que é a norma mais importante de um país. Mas essa ideia de Constituição, ela não surge a partir do nada. E diversos autores já pensaram essa norma e tentaram conceituar essa norma. Ou seja, tentaram criar uma forma de explicar melhor o que é uma Constituição. Nós temos, para vocês que vão prestar concurso, 4 conceitos que foram os conceitos considerados principais, que são os conceitos que todo mundo precisa conhecer, que são os conceitos que mais tiveram sucesso durante algum período e que se tornaram, por isso, mais relevantes na hora do estudo didático dessa disciplina de direito constitucional. Eu falo do conceito sociológico, do conceito jurídico, do conceito político e do conceito normativo da Constituição, tá certo? E, professora, começou a complicar, começou a pegar pesado, eu nem quero estudar direito, eu só quero saber o que eu preciso de direito constitucional para passar no concurso. Beleza, posso te afirmar que isso é cobrado em concurso. Livros, manuais sobre direito constitucional trazem esse tema e você precisa conhecer esse tema, ainda que de maneira básica, tudo bem? E eu vou passar isso para você de uma forma que vai ficar simples de você entender e você não vai precisar exatamente decorar esse assunto. Você só precisa compreender o que eu vou te falar e a partir daí você já tome isso como matéria estudada. Tome isso como matéria certa para que se te cogitarem, se te perguntarem isso em uma questão do seu concurso, você vai acertar. Então, a partir de agora, nós vamos falar de conceitos de Constituição. O primeiro conceito relevante que eu preciso trabalhar com vocês é o conceito sociológico. Esse conceito sociológico, e aqui é muito importante que você compreenda, preste atenção nisso que eu estou te falando, ele foi criado, ele foi elaborado por um sujeito chamado Ferdinand Lassalle, tá certo? Ferdinand Lassalle.
Você precisa conhecer um pouquinho a história do La Salle para que você possa entender o conceito que ele criou. La Salle era um pensador marxista, tá certo? Então, para o La Salle, o direito é só uma forma de oprimir a população e de alienar as pessoas, tá? O La Salle, ele tá preocupado mais com a realidade das pessoas do que com o que está previsto em uma norma. Então, o La Salle analisa a Constituição, ele olha essa norma que nós chamamos Constituição e ele diz assim, isso aqui, essa norma, esse documento aqui, ele é meramente uma folha de papel. Não é isso que é a Constituição de um país. Ele diz, esse documento que vocês chamam de Constituição, ele é simplesmente algumas coisas escritas numa folha de papel. Mas não é isso que constitui um país. E aí você poderia perguntar, mas então o que é que constitui um país, Fernando La Salle? E ele vai dizer os fatores, né, reais de poder. Ele vai dizer que o que acontece, o que é o direito constitucional, são as forças reais de poder que estão em jogo no dia a dia, no cotidiano dos indivíduos. Aquilo seria a verdadeira Constituição. Então, pera lá. Conceito sociológico de Constituição. Quem criou esse conceito? Fernando La Salle. Com o que é que ele estava preocupado? Com a realidade, com o cotidiano, com as práticas. E então, diante disso, qual é o conceito dele? Ele diz, a Constituição ela é formada pelos fatores reais de poder, pelas forças reais de poder. O documento chamado Constituição não é a Constituição verdadeira de um país. O documento chamado Constituição é simplesmente uma folha de papel. Então acompanhem aqui pelo slide. Conceito sociológico. Uma Constituição só é legítima se representa o efetivo poder social. As constituições formais, que são aqui o documento escrito, não passam de uma folha de papel. La Salle era um pensador marxista, por isso presta atenção ao elemento social. Portanto, se perguntarem para você em um concurso público qual é o conceito sociológico de Constituição, você liga essa ideia de sociológico, de sociologia, com a ideia de sociedade e lembra que para o conceito sociológico, a Constituição são os fatores reais de poder, o que acontece na prática, as relações de poder práticas. O que está escrito no documento formal chamado Constituição é só uma folha de papel que não interessa, né? Porque quem criou esse conceito foi o Fernando La Salle, que era um pensador marxista e a ele interessava a realidade. Beleza? Então, falando isso, nós vamos para o nosso segundo conceito de Constituição relevante. E eu vou tomar um gole da minha bebida secreta que fica dentro da minha caneca da Cultive. O que tem aqui dentro, nunca saberão, nunca saberão. Mas então, vamos lá. Conceito jurídico. Conceito jurídico. Bom, o conceito jurídico de Constituição, ele foi elaborado igualmente por uma pessoa. Uma pessoa com uma história, uma pessoa com um entendimento do mundo. E esse entendimento do mundo, essa história, refletem no conceito que ele criou. Então, eu estou falando aqui de Kelsen. Kelsen é o criador do conceito jurídico de Constituição. O que o Kelsen, como é que ele explica o que é a Constituição? Se você estivesse chegando na aula do Kelsen e perguntasse para ele, Kelsen, o que é a Constituição? Ele te responderia, a Constituição é aquele documento que nós chamamos Constituição, que é uma norma que ocupa o topo do ordenamento jurídico. Então, para Kelsen, né, ele analisa do ponto de vista jurídico, ele diz, olha, existem várias normas. Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Lei de Alimentos, Lei de Falência, enfim. Existem várias normas. Tem uma norma que ocupa o topo, que é a norma mais importante de todas. Essa norma é a Constituição. E o que é a Constituição? É a norma que ocupa o topo do ordenamento jurídico. É a norma mais importante do ordenamento jurídico. Né? Por que o Kelsen criou esse conceito? Que você pode até pensar assim, gente, mas é um conceito meio circular, né? O que é a Constituição? É a norma que está no topo do ordenamento jurídico. E por que ela está no topo do ordenamento jurídico? Porque ela é a Constituição. E você pode pensar, nossa, mas que conceito esquisito. É porque o Kelsen, ele pensava, ele é, né,
um aí dos principais expoentes, acho que o principal expoente, posso falar isso sem medo, do positivismo jurídico. A ideia de estudar o direito como uma disciplina isolada. Então, o Kelsen, quando ele pensa o direito, ele não quer misturar o direito com a moral, ele não quer misturar o direito com a religião, ele não quer misturar o direito com a sociologia, ele não quer misturar o direito com a realidade. Ele diz, o direito é o quê? O direito é o que está prescrito, que está inscrito, que está colocado nas normas. Então, o que é a Constituição? A Constituição é aquela norma mais importante que está no topo do ordenamento jurídico, né? Então, se houver, você analisa um ordenamento jurídico, tem uma norma lá no topo, essa norma é a Constituição. Vejam a diferença, a grande diferença do conceito do Lassalle para o conceito do Kelsen. E essa grande diferença se dá pela grande diferença da perspectiva de compreensão de mundo de um e de outro. Lassalle se interessava pela realidade, ele dizia que a Constituição é o dia a dia de um país. Já o Kelsen se interessava com o direito como algo puro, que não pode ser permeado, que não pode ser confundido com a realidade, com a religião, com a moralidade, enfim. E aí ele diz, a Constituição é aquele documento escrito que nós chamamos Constituição para o direito. Então acompanhem comigo aqui no slide. Constitucionalismo, conceito jurídico. A Constituição é uma norma pura, sem fundamentação sociológica, política ou filosófica, que ocupa o ápice do ordenamento jurídico. Dica: Kelsen foi o autor que pensou o direito em sua estrutura formal. Então, se a Constituição, se o que está escrito na Constituição se realiza ou não na prática, por exemplo, a Constituição diz o salário mínimo será suficiente para custear saúde, alimentação, lazer, educação dos indivíduos. Se isso se concretiza ou não concretiza na prática, não interessa para Kelsen. Porque Kelsen você vai perguntar para ele, mas Kelsen, isso é Constituição? Kelsen vai dizer, sim, é. Se você perguntasse para o Lassalle, Lassalle, isso o salário mínimo é Constituição? O Lassalle diria, não, porque na prática esse salário não dá conta de realizar o que está previsto. Então, para o Lassalle, a prática seria a Constituição. Para o Kelsen, o documento, o que está escrito é a Constituição. Entenderam? Se não entenderam, vocês têm que me avisar. Mete um comentário aí embaixo, fala, ó, professora, não entendi aquele pedaço do minuto tal, não sei o quê, beleza? Mas se você entendeu, a gente vai continuar. E vamos falar do nosso terceiro conceito, que é o conceito normativo de Constituição. Conceito normativo de Constituição. Bom, esse conceito, de igual forma, ele tem relação com o autor que o criou. Quem criou o conceito normativo de Constituição foi o Hesse, Konrad Hesse. Bom, Hesse é um pensador já do início do século XX, tá certo? E o Hesse, ele já tinha passado, ele é um pensador que já tinha passado, por exemplo, pelas duas grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Quando o Hesse vai pensar o conceito de Constituição, ele faz uma análise do que diz Lassalle, ele faz uma análise do que diz Kelsen, e aí ele pensa assim, olha gente, a Constituição, ela não é só aquele documento que está escrito. Realmente, se a gente tiver uma Constituição que está escrito um monte de coisa e nada disso se realizar na prática, está escrito que o cidadão tem direito a A, B, C, D e E e o cidadão não consegue ter acesso a nenhum daqueles direitos, não tem sentido chamar isso de Constituição de um país. Por outro lado, só o que acontece na realidade, a realidade dura de desemprego, de miséria, de exploração, de desigualdade, etc., só essa realidade, ela também não é a Constituição de um país. Porque existe um limite para tudo isso trazido pelo direito. Nós não escancaramos a violação do direito, Nós precisamos, de alguma maneira, nós temos normas que pautam o comportamento dos indivíduos em sociedade. Então Hesse diz assim, a Constituição é a junção dessas coisas. A Constituição é a aliança entre essas coisas.
A Constituição é o documento escrito, que se chama Constituição, e as normas previstas nesse documento escrito, mas é também a vontade de fazer esse documento se tornar realidade. É também a prática cotidiana dos indivíduos de pegar aquele documento e tentar realizá-lo, e tentar efetivá-lo, e se pautar por ele, e acreditar que aquele documento tem boas escolhas. Escolhas em relação a quê? Ao que a gente falou lá no comecinho da aula. Escolhas em relação à limitação do poder do Estado, escolhas em relação à definição de direitos, escolhas em relação ao que nós esperamos para o futuro do país. Então, Hesse, né, ele tem o conceito normativo de Constituição, que determina o quê? A Constituição, além de uma norma que está no ápice do ordenamento jurídico, que seria o conceito do Kelsen, representa também uma vontade da população de fazê-la efetiva. Isso, vocês não precisam saber tão a fundo, mas Hesse chama de sentimento constitucional. Essa vontade de fazer com que a Constituição aconteça na prática, nós chamamos sentimento constitucional. E a dica para você lembrar que foi o Hesse que inventou esse conceito. Hesse estava consciente dos problemas sociais e da insuficiência da teoria positivista do direito. Bom, por que eu digo que ele estava consciente da insuficiência da teoria positivista do direito? Kelsen foi lá e disse: a Constituição é o que está escrito nessa norma, certo? E isso era uma teoria, né, isso estava adequado ao entendimento de uma teoria positivista do direito, que não relaciona o direito com outras áreas. Na Alemanha, isso sofreu, causou muitos problemas e sofreu duras críticas, porque no período de guerra, vamos falar especificamente na Segunda Guerra Mundial, o regime do Hitler, ele era, a princípio, melhor colocado, ele era a princípio um regime legal. Quando a guerra acabou, que eu quero dizer com isso não legal, né? Legal previsto na lei. Quando a guerra acabou, muita gente era submetida a julgamento, soldados, pessoas que tinham sido responsáveis por campos de concentração, pessoas que tinham executado outras, etc., pessoas que tinham perseguido judeus, pessoas que tinham perseguido ciganos, e perguntavam para eles assim: mas por que você levou essas pessoas à câmara de gás? Você não sabe que o assassinato é crime? E a pessoa respondia: bom, quando eu fiz isso, eu acatei ordens do governo, que era um governo legal, né? Ah, mas por que é que você perseguiu judeus? Por que é que você tomou os seus bens? Ah, porque a lei do meu país dizia que eu deveria fazer aquilo naquele momento. Então, houve uma crise muito grande da ideia do positivismo no pós-Segunda Guerra, em virtude de que os pensadores do direito começaram a dizer, ou começaram a entender, a compreender e a falar isso, que era necessário que o direito não fosse só o que estava escrito na lei. O direito precisa ter um conteúdo moral mínimo. O direito precisa ter um conteúdo ético mínimo. O direito precisa ter alguma relação e alguma preocupação com a realidade. Então é por isso que o Hesse, que é um pensador desse momento, quando ele analisa a Constituição e ele quer conceituar o que é uma Constituição, ele diz: olha, a Constituição é o documento escrito, sim, tem um valor esse documento escrito, mas ela não é só isso. Ela é também a vontade, o sentimento que a população, os órgãos públicos, os juristas, enfim, têm de fazer acontecer aquela Constituição na prática, certo? Ele alia, vamos dizer assim, o Lassalle e o Kelsen. Beleza? Professora, já está fritando meus neurônios aqui. Quantas mais tem? Só tem mais uma. Só tem mais uma, bicho. Só mais uma. É o conceito político de Constituição. É o último conceito de Constituição que eu vou apresentar para vocês nesta aula. E é o conceito cunhado, criado, elaborado pelo nosso queridíssimo Carl Schmitt. Carl Schmitt também era um alemão, e Carl Schmitt tem a peculiaridade de ter sido um jurista importante no período da ascensão do regime do Hitler na Alemanha, né? Então Schmitt foi um autor do Estado alemão durante a ascensão do nazismo. Ele defendia, portanto, uma visão autoritária do direito constitucional.
E aí, o Carl Schmitt, portanto, tendo em vista todo esse seu contexto, né, o contexto em que ele vivia, o contexto em que ele foi aclamado como um grande jurista ali na ascensão do regime nazista, ele vai criar um conceito político. O que o Schmitt vai dizer? O Schmitt vai dizer o seguinte: Constituição, como norma importante para um país, ela é a decisão política fundamental relacionada ao poder. Então ele vai dizer assim, não é tudo que está escrito naquele documento que nós chamamos de Constituição que é a Constituição propriamente dita. Não é também os fatores reais de poder, como diria o Lassalle. Schmitt dizia assim, o que é Constituição é aquilo que efetivamente se relaciona com as decisões políticas fundamentais de uma determinada comunidade. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. A nossa Constituição, hoje em dia, a Constituição Brasileira de 88, ela tem um dispositivo que diz que o Colégio Dom Pedro II terá sede no Rio de Janeiro, tá? Isso te parece uma posição jurídica, uma decisão política fundamental? Aonde que é a sede do colégio? Não. Agora, dependendo do conceito de Constituição que você tem, você pode considerar isso Constituição ou não. Então, por exemplo, assim, o Lassalle diria, isso não é Constituição. Isso não é, né? Depende, se está na realidade, não está na realidade, se tiver na realidade é, se não tiver, não é. O Kelsen diria, isso é Constituição, porque está previsto naquele texto que nós chamamos Constituição, então é Constituição. O Schmitt diria não, porque só é Constituição a decisão política fundamental. Então o que vai ser Constituição? Aquilo que se relacionar à definição de separação de poderes, aquilo que se relacionar à definição de modelo de Estado, se a gente vai ser federação, se vai ser confederação, se vai ser Estado unitário, se vai ser parlamento, se vai ser presidencialismo, se vai ser república, se vai ser monarquia. E essas decisões, o Carl Schmitt considera que são decisões que nós podemos considerar Constituição. Outros assuntos que não tenham relação com essas decisões políticas fundamentais, mesmo que estejam no texto que nós chamamos Constituição, não poderão ser considerados Constituição para o Carl Schmitt, né? Então, Constituição é a decisão política fundamental e ele é um autor. Como é que eu vou lembrar disso? Bom, lembrem que para ele a questão política era muito relevante na medida em que ele escrevia para um regime de ascensão que era um regime autoritário. Tá certo? Então, professora, nossa, essa primeira aula eu já tô cansado. O que eu tenho que saber disso aí para passar no meu concurso? Hein? Bom, você tem que saber basicamente que o que se estuda em direito constitucional é a Constituição. Que a Constituição é a norma mais importante de um ordenamento jurídico. É a norma que está acima de todas as outras. Que a Constituição, ela recebe, do ponto de vista doutrinário, do estudo que se faz da Constituição, alguns conceitos. Em momentos históricos diferentes, por motivos diferentes, autores pensaram a Constituição e lhe atribuíram significados diferentes. 4 significados nos interessam mais. O trazido pelo Lassalle, o trazido pelo Kelsen, o trazido pelo Hesse e o trazido pelo Carl Schmitt. O conceito do Lassalle é o conceito sociológico. Constituição, fator real de poder. Ele estava preocupado com isso porque ele era um pensador marxista. O conceito do o conceito do Kelsen é o conceito jurídico. Kelsen estava preocupado com o direito como uma ciência pura. Kelsen era um positivista e, portanto, a Constituição era a norma que ocupava o topo do ordenamento jurídico e mais nada, independentemente do seu conteúdo. O terceiro conceito relevante é o conceito do Hesse, Constituição normativa, conceito normativo de Constituição. A ideia de que a Constituição não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto para lá, nem tanto para cá. Ela é um pouco o texto, que nós chamamos de Constituição, e um pouco a vontade que as pessoas têm de fazer esse texto se realizar na prática. E, por fim, o conceito do Carl Schmitt,
Para Carl Schmitt, a Constituição, o conceito importante é o conceito político. A Constituição é aquilo que representa as decisões políticas fundamentais de uma comunidade. Portanto, ainda que esteja previsto em um texto chamado Constituição, uma determinada decisão que não é uma decisão política fundamental, isso não será considerado Constituição. E ainda que você tenha fora da Constituição escrita uma decisão política fundamental, essa decisão poderá ser considerada Constituição, porque para ele o que é a Constituição é propriamente a decisão política fundamental. Não a realidade, não o texto, ok? Beleza, então falamos sobre Constituição, constitucionalismo, conceitos de Constituição. É o que eu tenho para esta aula de hoje. Aguardo vocês nas próximas aulas. Vamos nos falando, espero que tenham gostado. Gostou, dá o joinha. Não gostou, dá aquele negativo. Quer fazer algum comentário, quer pedir explicação de outro assunto, quer pedir explicação sobre alguma coisa que eu falei aqui agora. Enfim, fica aí, fica à vontade, manda ver, comenta. Beijo, até depois.